Olá pessoal, mais uma vez aqui para falar de uma leitura para vocês, dessa vez sobre um autor chamado John Hicks. O nome do livro é Uma Teoria da História Econômica. Então esse livro eu acabei lendo na verdade na versão inglesa, né? A Theory of Economic History, mas a versão em português é facilmente encontrável e tem alguns toques legais, né? Pra gente que gosta aí da história, né? E tem esse pendor aí para ver essa questão mais econômica, né? Quem acompanha aqui sabe que eu de vez em quando cito alguns livros aí da parte de história econômica, né? Eu gosto bastante, tenho pesquisado há alguns anos sobre isso. Então, pessoal, o John Hicks ele tem alguns toques legais aqui pra gente. Então, um primeiro toque aqui sobre os pontos que ele tem para alertar pra gente é aquela questão, né? Por exemplo, quando a gente fala do feudalismo, e a gente normalmente quando fala da proteção que o senhor feudal dava para o servo, a gente normalmente pensa na proteção direta, né, do senhor feudal para o servo, mas na verdade também tem uma outra faceta desse processo, pessoal, que é a proteção da própria produção do servo, né? Então uma coisa que a gente não fala muito. Então ele mostra ali no livro, né, esse raciocínio que eu achei bastante interessante para a gente, né, pensar, né? Porque o que acontecia? O servo, quando produzia, então, às vezes não tinha como proteger a sua própria produção. Então ele ficava meio à mercê, né? Então ele podia sofrer uma invasão na sua plantação. Então o senhor feudal, além de dar proteção física para o próprio servo, ele dava proteção para a produção do servo. Então esse eu acho que esse é um toque legal que o John Hicks dá. Uma outra coisa legal também que eu achei do livro, pessoal, é o seguinte: ele fazia a distinção entre aquilo que é a economia mercantil e o mercantilismo. E interessante que ele vai falar que essa distinção ele deixa para fazer mais para o final, que ele vai citando várias vezes, né, economia mercantil, um termo que ele usa muito no livro, e ele vai dizer que para ele, economia mercantil, você já pode dizer que tem a sua primeira fase lá nas cidades-estado da Grécia, né? Então da Grécia Antiga no caso, e depois Roma. Então economia mercantil para ele é quando você tem as trocas, né? Então você já vai ter a moeda. E ele vai discordar, né, de alguns pensadores, mas eu chego já nesse ponto. Mas o que ele fala da economia mercantil é que ela é essa economia movida pelas trocas, né, pelo comércio, a existência dos bancos, né, e ela vai ter essa fase na Idade Antiga, depois ela vai ter a fase ali na época do Renascimento, com as cidades-estado ali, como Veneza, Gênova, Florença, Milão, e aí depois ele vai falar que uma nova fase, que vai ser a última fase, vai ser a partir da Revolução Industrial, né? Porque aí começa a mudar, a própria indústria passa a não ser mais só apenas a indústria, mas a grande indústria, né? E aí ele vai fazer esse raciocínio para depois dizer que tudo isso é diferente do mercantilismo. O que ele vai dizer? Que economia mercantil são as trocas olhadas a partir do próprio mercado, né? Então o mercado tentando, né, ter ali uma explicação sobre essa questão das trocas. Então a economia mercantil é aquilo que é a visão do mercado. E no caso o mercantilismo é quando o Estado quer se servir desse comércio, dessas trocas para os seus próprios interesses, né? Então o mercantilismo é uma forma de pensar, né? Então o mercantilismo muitas vezes ele é confundido com o capitalismo comercial, por exemplo, mas são duas coisas diferentes. Por quê? Porque o capitalismo comercial é o sistema ali do capitalismo quando vai crescendo, né, antes de virar o capitalismo industrial. Então é uma fase do capitalismo. E o mercantilismo é um pensamento sobre o sistema, né? Então o mercantilismo ele é mais uma política, né? Então tem aqueles pilares que a gente conhece, tem a balança comercial favorável, tem o pacto colonial, tem o protecionismo e tem o metalismo. Então são os 4 pilares do mercantilismo. E aí então você tem essa distinção entre economia mercantil e mercantilismo. Agora, falar dessa discordância que ele tem, que eu percebi, por exemplo, eu já li o livro do Karl Polanyi, A Grande Transformação, né? Inclusive já fiz uns 2 vídeos aqui no canal citando esse livro. E o Karl Polanyi, ele tem uma visão diferente da do John Hicks, porque para o Karl Polanyi, na Grande Transformação, não existiu sempre o mercado, né? Então o mercado para ele se forma quando você pode, por exemplo, trabalhar em cima ali de valor de troca, em cima do próprio trabalho, né, da moeda e da terra. Então quando você pode dizer que terra, moeda e trabalho são bens
mercantiliza, aí sim você fala que você tem um mercado. Então, para ele, esse processo demorou. Então, para o Polanyi, é mais fácil dizer que, por exemplo, a moeda foi criada pelo Estado, né? Enquanto para o John Hicks não. Para o John Hicks ele vai dizer que a moeda não é criada pelos Estados, é criada pelo comércio. Então ele vai dar o exemplo dos fenícios. E aí ele vai dizer que o Estado entra depois. O Estado entra quando a necessidade de ter mais moedas se faz presente, ou seja, quando você precisa dinamizar mais, né, aumentar a escala de produção de moedas. Então, os comerciantes sozinhos, eles não tinham essa capacidade, então o Estado vai ter que fazer isso, né? Então, essa distinção, esse debate eu acho interessante, né? O John Hicks é um cara mais voltado para essa visão do mercado, né, no sentido de explicar como que a moeda, por exemplo, é criada, e o Polanyi, que é esse autor aí que a gente tem um livro aí, né, Grande Transformação, né, que foi reeditado recentemente pela Contraponto, que tem essa outra visão, né, que vai enfatizar mais a questão da ação do próprio Estado, né? Então a moeda, a terra, o trabalho, eles não foram sempre mercantilizados, né? E principalmente aí na questão da moeda ele vai dizer que é uma criação mais própria do Estado, enquanto o John Hicks vai discordar, né? Enfim, então você tem essas visões aí que eu acho interessante a gente entender esse debate, né, que essa diferença entre eles, né, e aí olhando para a história, né, os dois estão olhando para a história e olhando essa parte da história econômica. Bom, então acho que basicamente era isso, pessoal, que tinha para falar. Então procure esse livro do John Hicks, né, uma teoria da história econômica. Eu acho que é interessante. Fica mais uma vez a dica aí para ler também o Karl Polanyi, A Grande Transformação. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima.